De volta agora para poder trabalharmos a República Oligárquica, que foi de 1894, Prudente de Moraes vence as eleições, e vai até 1930, com a chegada de Vargas ao poder e acaba com a política do café com leite. Mas isso é mais adiante. Vamos lá, a política dentro da República Oligárquica. Oligarquia precisa conceituar. O ponto de partida é sempre conceituar algumas palavrinhas aqui, principalmente essas palavras diferentes. Oligarquia, poder de uma minoria em benefício próprio. É um grupo bem pequeno que tem muito poder e chega a uma condição mais favorável e de vantagens em relação aos demais membros da sociedade, de uma nação, de um país. A oligarquia é aquele grupo bem privilegiado e bem pequeno, minoritário, e que usa o poder em causa própria, sobretudo. Olha só, ainda como referência ao nosso livro didático. Os processos históricos geralmente são contados a partir de grandes eventos, revoluções, mudanças, e provocam mudanças, mas também algumas permanências. Geram-se rupturas fortes e também novos universos, novas práticas se apresentam. E também, em algumas situações, algumas coisas continuam do mesmo jeito. E a passagem da monarquia para a república no Brasil é um exemplo de como pequenas coisas mudaram, mas aquilo que estruturalmente deveria ter mudado, infelizmente não mudou. De fato, o regime político mudou em sua esfera mais alta, lá em cima no poder, na organização. O governo deixou de ser o imperador, né, o governante, e agora passa a ser o quê? Um presidente eleito. Mas o que ocorria na base dessa pirâmide, bem na base, eu gosto sempre de desenhar nas minhas aulas presidenciais o modelo piramidal. Porém, na base não mudou muito. A base e a estrutura da pirâmide não sofreu alteração. Em primeiro lugar, a exclusão da maioria da população dos assuntos políticos permaneceram praticamente do mesmo jeito. O povo não foi protagonista. O povo não assumiu o processo enquanto um líder que culminou com a proclamação da República. Quem proclamou a República foram as elites junto com o exército brasileiro. Diferente do exemplo que eles mesmos gostam de se referir à Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela começa com as camadas da burguesia, a liderança da burguesia, mas depois quem assume o protagonismo é o povo, é a classe trabalhadora, é o povão que assume o protagonismo na Revolução Francesa. Aqui não, aqui se deu de uma maneira bem diferente e pacífica. O pacifismo até é bacana, é lógico que é algo positivo, não teve guerra, isso é algo bacana, notável, mas não houve a participação popular. A ausência do povo é algo fundamental na proclamação da República. E se não houve participação popular dos mais pobres, evidentemente, quando se inaugura esse novo modelo, a partir dele, ele funcionando, o povo também não teve espaço. O povo continuou alheio a esse processo. E essa república oligárquica, ela sabia dessa situação e usa isso em seu benefício próprio. Tanto é que os chefes políticos locais, chamados de coronéis e apoiados pelos grandes proprietários rurais, também não mudaram. Continuou na mesma estrutura, mandando lá no interior, nas regiões mais afastadas, e os grandes proprietários, os industriais, nas cidades, nos grandes centros, mandando. Esses chefes eram os mesmos que controlavam a vida no interior antes, lá na monarquia, lá no império, e permaneceram como dominantes também com a nova república. Olha só, mas é importante também frisar que a Constituição de 1891 foi muito importante. A Constituição de 1891, a primeira republicana, promoveu grandes alterações no sistema eleitoral. Porém, manteve o processo de exclusão da população na vida política do país. Observe que durante o Império as eleições eram censitárias. Escolhia-se chefes das províncias, governadores de províncias, e só podia votar nobres, pessoas com riqueza.
A nova Constituição excluiu esse critério dos votos censitários. Porém, a nova lei proibia o voto aos analfabetos, aos mendigos, aos soldados e membros de ordens religiosas. Ou seja, cerca de 80% ou mais de 80% da população não podia votar. Por isso que essa minoria é a minoria que vai estar no poder, formando essa república oligárquica. Antigamente os nobres tinham poder, agora são os grandes proprietários, são os capitalistas, são civis ricos. Ou seja, só mudou o nome. A minoria poderosa e dominante continuou mandando no Brasil, tanto no aspecto político como também econômico. E aí quando fundem os dois, aí que ficam mais poderosos. Como mais de 80% da população brasileira era analfabeta, a maioria estava impedida de votar e não votava. Com tantas pessoas excluídas nas eleições presidenciais de 1894, apenas 1,3% da população votou. 1,3% da população votou. Assim era eleito para presidente sempre candidatos, adivinha de qual camada social, de qual classe social? Exatamente, da elite. Vale ressaltar ainda que, além de excludentes, essas eleições eram marcadas por inúmeras fraudes e pelo uso da violência para poder intimidar e conquistar os seus objetivos. Esse era o Brasil republicano no período aí, no contexto da república oligárquica. E o que vai sobrar para os mais pobres, sobretudo do interior? Vamos lá agora para o Nordeste. Vamos entender um movimento chamado cangaço. Olha só, o cangaço. Alguns jagunços se afastaram dos coronéis, aqueles poderosos, e passaram a agir por conta própria lá no Nordeste, atuando em bandos armados, especialmente procurando as fazendas e os vilarejos, as pequenas cidades nos sertões nordestinos. Ali havia outros grupos que levavam vida nômade e andavam armados. Seus integrantes eram conhecidos como cangaceiros. E o movimento cangaço. Cangaceiro, a palavra cangaceiro vem de canga, que é um instrumento que serve para prender os animais, para poder controlar e ter um trabalho mais efetivo do uso do trabalho da força, né, desses animais de tração. Cangaceiros. Os cangaceiros viviam de pequenos assaltos e ameaçavam os grandes fazendeiros, onde tinha o dinheiro, né, a riqueza, e as cidades do sertão nordestino. Prática que ficou conhecida como banditismo social. Vou explicar depois por quê. Às vezes, alguns deles eram contratados por esses grandes fazendeiros para determinados serviços. Servicinho, vingança, livrar-se de alguém que incomodava, um credor, um devedor, alguém que não pagava, ou alguém que tinha feito algo moralmente inaceitável a alguma família. Aí o grande fazendeiro contratava os serviços desses bandidos, desses mercenários, para poder matar ou dar um sumiço, dar um jeito de sumir com algum cabra. Infelizmente era isso. Apesar dos roubos, esses homens e mulheres eram muitas vezes vistos pela população, ou pelas populações rurais mais pobres, como justiceiros e protetores do povo. Sim, há uma contradição muito forte sobre a interpretação do que foi o cangaço. Para uma parcela da população, eles foram vistos como justiceiros. Eles roubavam dos mais ricos e entregavam para os mais pobres. Mas também, na outra visão, enxergavam que eles eram fora da lei. Todas as práticas eram, evidentemente, ilegais, ilegítimas, portanto, criminosas. Portanto, sob o olhar da lei, eram vistos como bandidos e perigosíssimos devido ao grau de crueldade que eles praticavam e a quantidade também de mortes que eles haviam promovido. O mais famoso de todos os cangaceiros foi Virgulino Ferreira da Silva, famosíssimo na história do Brasil, conhecido como Lampião. E o bando dele ganhou eminência. O que é eminência, professor Nelson? Ficou muito conhecido, notoriedade,
ficou muito famoso, o grupo de Lampião. É o mais famoso mesmo. Com seu bando, Lampião realizou assaltos em diversos estados do Nordeste. Evidente que a fama desse bando e do próprio líder, Lampião, se espalhou pelaquela região e muita gente o temia. Até as forças policiais da época tinham medo desse bando. Ele foi morto pela polícia em 1938, quando sofreu uma emboscada no estado de Sergipe. Ele tinha a esposa, também ficou muito famosa, Maria Bonita, companheira dele. Dizem que a mulher era muito bonita, cangaceira, mas o quanto que ela tinha de beleza, ela tinha de braveza. A mulher era bruta e ninguém ousava a mexer com essa dona. E o grupo era formado por outros cangaceiros também. Corisco, Zé Baiano, olha o nome da galerinha do bem, entre aspas, né? Mas muito temidos. Há muitos relatos, uns são folclóricos, meramente folclóricos, lendas, mas outros são registros mesmo históricos sobre as andanças e atuação desse grupo armado. E aí a contradição que existe entre o cangaço. São bandidos? Foram bandidos? Fora da lei? Ou praticavam o banditismo social em prol da justiça e também melhores condições de vida para os mais pobres? A gente sabe perfeitamente que é necessário compreender que é claro que o bando de Lampião, quando chegava em localidades extremamente pobres, eles haviam feito um grande assalto, eles partilhavam algumas coisas, ajudavam aquela população. Mas a estratégia em ajudar a população é algo para poder garantir também segurança, para que a própria população os proteja, os veja de maneira positiva e os mantenha em segurança em relação às ações e às incursões das polícias. De certa maneira, os narcotraficantes nas áreas periféricas das grandes cidades, espalhadas pelo mundo, fazem esse jogo com a população local. Olha o Rio de Janeiro, o cara que comanda lá o tráfico e que mora dentro da comunidade, ele força os moradores a assumir uma postura de não denúncia e de silêncio com relação a eles. É uma maneira. E promove pequenas melhorias, mas no sentido de cobrar depois muito forte da população. Essa contradição com relação aos cangaceiros, sobretudo o grupo mais famoso, o grupo de Lampião e de Maria Bonita. Vamos a mais um tópico e depois eu encerro por conta do tempo. Os vídeos não podem ser tão longos. Nesse período também aconteceu a política dos governadores. Outro tópico. Mudamos agora para outro tópico. A política dos governadores. Durante o governo, já é outro presidente, durante o governo de Campos Salles, foi estabelecida a política dos governadores. Isso cai na prova, isso dá uma ótima questão de prova. Ó, abre o olho, meu povo. A política dos governadores. Com esse acordo, foi um grande acordo, olha só. Os governos estaduais, os governadores, né, se comprometiam a apoiar o governo federal por meio de seus deputados e senadores no Congresso Nacional. Olha só a política do Vale Tudo. Na época, não, 1898. É brincadeira? Esse acordão, o presidente, os governadores e os senadores e deputados na capital. Comprometiam-se também a assegurar que apenas candidatos favoráveis ao governo central fossem eleitos, fichar o grupo. Em troca, o governo federal, o presidente, né, assumia o compromisso de apoiar os grupos dominantes por estado por estado, e respeitar sua autonomia, não interferir nos negócios, nas decisões nos estados e também dos municípios, controlados pelos coronéis. Os coronéis garantiam apoio ao presidente, ao governo federal, e ele beneficiaria com recursos e também não interferindo na dinâmica dos estados e municípios, e nem incomodando os coronéis com seus abusos de poder. Essas práticas dificultaram enormemente a atuação de forças de oposição e afastaram ainda mais a população mais pobre das decisões políticas. O grupo estava fechado,
Só os amiguinhos, só os poderosos podiam participar da política. Tá vendo? É por isso que o povo brasileiro, historicamente, sempre foi avesso, sempre esteve fora do jogo. Fora do jogo mesmo. Os grandes proprietários e outros grupos economicamente importantes dos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco foram os que mais se beneficiaram com o controle oligárquico da vida política. Essa pequena elite nacional foi garantida por meio da exclusão de grande parte da população das decisões políticas. O povão não participava de política. E isso se configurou um grande acordo de vantagens envolvendo o governo federal, os governos estaduais, sobretudo desses principais estados mais ricos da nação, e de alguns municípios também mais fortes economicamente, sobretudo as capitais. Fechou-se o grupo numa minoria e aí a extensão dessa estrutura de república oligárquica, ou seja, o poder de uma minoria exercido sobre a grande maioria que não participa, que é alheia, que é impedida de participar do dia a dia do campo da política. Isso foi só afastando historicamente o povo brasileiro do campo político e desenvolvendo esse olhar negativo. Infelizmente, tem essa marca na história política brasileira. E o que a gente lamenta profundamente é que justamente no sistema republicano isso se fortaleceu enormemente. A república, que deveria se apresentar como o espaço de abertura para todos, configurou-se como espaço político para um grupinho. Ok? Já já voltamos com novos temas. Até mais!